Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem, com saúde e com a alegria do Senhor Jesus no seu coração. Rapaz, duas semanas sem vídeo. Sei que eu errei, mas aqui estou eu para compensar vocês. Amém? Queridos, hoje, Mateus capítulo 7, no verso 24 até o verso 29, a palavra vai dizer assim. Acompanha comigo na tela. Isso é fala de Jesus, tá? Todo aquele que Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhe-á-lo-ei a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Pessoal, vamos entender algumas coisas, tá? Isso é uma parábola. E, acima de tudo, Jesus ele fala sobre uma construção, né? Uma construção sobre uma casa de uma maneira correta, de uma maneira errada, de uma maneira lucrativa e de uma maneira que vai gastar um pouco mais. Por que eu quero falar isso com você? Como engenheiro civil que sou, né? Há 2 anos formados, graças a Deus, uma das coisas que não mudou e eu acredito que não vai mudar tão cedo, ou talvez nunca mude, é quando nós vamos construir uma casa, nós fazemos uma fundação, e normalmente quando é fundação das sapatas, né? Sempre orientamos aos construtores para fazer a profundidade, né, ali até achar rocha, ou seja, construir em cima da rocha, construir em cima de pedra. Porque se a pedra está ali, ela está ali há um bom tempo e ela está alojada, ela não vai descer, ela não vai subir. Contudo, a casa vai estar pronta e apta a ser construída e bem estruturada, ok? Isso é um ponto fenomenal. Aonde eu quero levar você com isso? O que Jesus nos fala é para fazer uma casa, uma construção inteligente. Fazermos uma vez só e não fazer mais de uma vez. Contudo, ele alerta com as suas palavras, dizendo que nem sempre as pessoas o escutam. Porque prudente é aquele que constrói sobre a rocha, mas imprudente é aquele que constrói sobre a areia. Pensa um pouco. Quando você vai para a praia ou vai para um local que tem areia, talvez ali perto de um riacho ou perto de um rio que é mais tranquilo e você nada lá ou por algo do gênero, você pisa naquela areia, o seu pé já afunda, a areia já faz ali o molde do seu pé. Olha os castelos de areia que a gente vê na praia. Quando tá lá bonitão, vem uma onda, às vezes baixinha, bate a água ali, ou a chuva, como é bem descrito, e ela já desmorona, e é grande desmoronamento. Então, isso nos traz uma informação muito importante e direta nesse assunto. O que me chama a atenção é Cristo, mesmo numa época totalmente diferente, ele ainda instrui numa comprovação científica que até hoje é a mesma, como eu falei com vocês, mediante a engenharia. Construa sobre rocha, construa sobre algo que é sólido, né? E isso nos traz esse entendimento. E o que ele fala para nós é que até nos piores cenários, que é sempre entendendo água com concreto, água com ferragem, sempre é o pior cenário, ainda assim estaremos protegidos porque fomos fundamentados sobre a rocha. Isso me traz um pensamento que talvez o nosso maior problema num contexto cristocêntrico é que nossa construção não está sendo construída no local correto. Quando nós olhamos a palavra, nós vemos que, se eu não me engano, é Salomão, ele deixa claro que ele quer construir um templo, uma casa de habitação para o poderoso Deus de Jacó. E ele fala com as suas palavras, né? Que não dará descanso a seus olhos, nem sono às suas pálpebras, até que ele faça esse lugar de habitação. E aí eu fico pensando assim, o empenho deste homem em fazer um local de habitação, nós sabemos o que acontece, que é a construção de um grande templo,
nós vamos adiante entendendo que provavelmente foi feita uma fundamentação correta. Não estou falando de uma coisa terrena, eu estou falando de algo espiritual. Queridos, o que eu quero chamar a atenção para essa manhã, tarde, à noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, é que talvez o que nos faça não entender é que nós estamos fundamentados em locais errados. Olha, se você for num fast food, sei lá, um McDonald's, um Burger King, sei lá, um Bob's, o que você quiser, ou um podrão, se eles errarem o seu pedido, colocando algo ou esquecendo de tirar algo, você vai continuar comendo. Eles podem errar 10 vezes, vai continuar pedindo lanche, vai continuar comendo lá. Mas se a igreja ou o pastor erra com você uma vez, você o crucifica, porque na sua cabeça eles têm que ser perfeitos. E na realidade, Cristo em momento algum nos chama para ser perfeitos, chama para sermos santos, no sentido de ser separados, no sentido de nos tornar homens e mulheres que repreendem o pecado e têm prazer na lei do Senhor. E isso me faz entender que o problema talvez não é sobre erros, mas é talvez, ou melhor, talvez não. O problema não é sobre erros, o problema é sobre fundamentação, sobre o que eu estou construído, sobre aonde eu estou sendo edificado. E talvez onde eu estou sendo edificado não seja a rocha, seja uma areia. E por isso eu estou afundando. Mediante isso, a engenharia nos afirma que quando a fundamentação, quando esse processo não foi bem feito e há um rebaixamento do solo, acontece o famoso recalque, que vai dar um desnível entre o nível original para um próximo nível. E aí pode acontecer várias coisas dos quais você e eu já vimos. Talvez você já passou, já viu piso cerâmico simplesmente estourando para dentro da casa, assim, e tudo isso é por causa de uma fundamentação mal feita. Aí aparecem as famosas trincas depois nas paredes, nas demais situações, porque não foram bem feitas. Querido, o que eu quero falar para você nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, não sei que horas está vendo esse vídeo, é o seguinte: estando fundamentado na rocha que é Cristo, nada vai nos abalar. Estando preparado, estando alienado ali em Jesus e fundamentado em cima da rocha que é Ele, a famosa pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, nós sabemos que nós estamos seguros porque estamos fundamentados em algo concreto, em algo sério, que é o reino de Deus. E o que eu quero que você entenda é: nós somos seres humanos. Nós vamos ser abalados no sentido de receber lanças do inimigo, tentativas de nos desmoronar. Mas estando firmados em Cristo, nada vai nos acontecer. Nós vamos estar preparados para isso, vamos estar protegidos para tal coisa. Então, o meu convite para você hoje é: vamos nos fundamentar em Cristo Jesus. Tem uma canção que fala que eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, que é do Juliano Som. É exatamente isso. Que possamos construir a nossa vida, que possamos construir toda a nossa fé em cima de Jesus, em cima do reino de Deus, em cima do Pai e em cima do Espírito Santo. Porque aí nós vamos construir em algo sólido. Agora, quando a gente constrói em algo que não é isso, construir nossa fé em cima de um pastor, em cima de uma placa de igreja, em cima de um profeta, nós vamos acabar fazendo falsos ídolos, achando que estamos adorando a Deus, mas estamos simplesmente fazendo idolatria. E o que me traz o entendimento melhor é que no finalzinho ali dos versos que nós lemos, é que fala que após Jesus finalizar, o povo se admirava e entendia, porque sabia que Jesus falava com autoridade, ou seja, falava com propriedade, e não falava como os escribas, ou seja, que falavam coisas sem ter peso, sem ter autoridade, sem ter propriedade para falar das coisas. Amém? Eu te convido a fazer algo diferente e, acima de tudo, se tornar um homem e uma mulher que vai fundamentar a sua casa na rocha que é Jesus. Amém? Queridos, fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau, tchau.